Se não acreditam, verifiquem e vejam como eles estão criando os fatos e invocando de verdade a Satanás com toda a agressão. Deus, por certo, nunca se sentirá obrigado com quem não confia, e nem quem confia nele. Ou seja, que não dá crédito a Deus, pois está escrito: hei de salvá-lo, porque confiou em mim. Sua falta de crédito em nada diminui, mas é você quem se prejudica por si mesmo. Portanto, cuidado. A definição ou a divinização do homem pelo homem sempre resultou em idolatria, que leva ao satanismo. Foi assim em Roma e na Grécia, com sua decadência e ruína morais. E Satanás sempre exigiu guerras e sacrifícios humanos, no extremo do culto ao maligno, por detrás de um contraditório culto ao homem. Este apenas como estômago e sexo. A Satanás sempre usou a tática de acusar, de radicais e de fanáticos, os que denunciam a idolatria e o fanatismo pelo demônio, o qual atualmente está tomando a juventude pelo mundo afora. Vejam, esse é o diretor de um clipe da Lady Gaga e de muitos outros famosos. Reparem na camisa que ele está usando. Lady Gaga e muitos outros artistas estão sendo influenciados pelo simbolismo maçom, Illuminati e outras formas de ocultismo antigo, encontrado em muitas bandas desde as décadas atrás. Esses símbolos sempre aparecem diante dos nossos olhos, mas muitos de nós não percebemos, pelo menos até agora. O olho que vê tudo, o olho de Horus, ou o de At, é um símbolo proveniente do Egito Antigo, que significa poder e morte, relacionado à divindade de Horus. Era um dos mais poderosos e mais usados amuletos no Egito em todas as épocas. Por que será que Lady Gaga tem essa fascinação por esse movimento nos olhos? Ela faz isso em todos os seus clipes. Seria apenas uma coisa legal para se fazer repetidamente? Ou teria algo por trás disso? Porque sempre tem bodes
mortes e coisas bizarras em seus clipes? Será que é só para chamar atenção? Semelhanças bizarras. Vemos o quê? Será que é sem querer mesmo? Nesta foto vemos claramente ela com o símbolo de Horus na mão e seu dançarino com a pirâmide com o olho. Não se deixe enganar, isso é muito antigo. E esta outra imagem aqui, que já lhe é muito conhecida. Traduzindo a frase acima, da paternidade de Deus para a irmandade dos homens, o símbolo que ele faz com a mão esquerda é o mesmo símbolo na foto lá em cima. Jay-Z, marido de Beyoncé. Ultimamente, assim como Lady Gaga, Jay-Z, o rapper mais famoso dos Estados Unidos, tem lançado clipes e roupas de gosto muito duvidoso. Em sua música com Alicia Keys, outro Illuminatis Girl, né? Ele diz explicitamente: Jesus Cristo não pode salvar ninguém e que as igrejas deveriam desaparecer. Em outra música, ele diz sobre Jesus levar um tiro. Ele sempre está fazendo raps sobre uma nova ordem mundial. Ele sempre está fazendo símbolos com suas mãos, assim como Lady Gaga, amiga de Beyoncé, e Jay-Z. Vejam as imagens seguintes. Roupas que Jay-Z põe à venda em seus shows e sites. Assim como Lady Gaga em Rapper Jay usa com exaustão o mesmo símbolo com as mãos em todos os clipes e fotos promocionais, seria apenas uma coisa legal para se fazer, ou ele estaria simbolicamente dando honra e glória à religião que ele serve? Bem, nós sabemos que muitos artistas fazem símbolos apenas porque está na moda. Mas logo passa. Jay-Z e Lady Gaga, desde o começo de suas carreiras, fazem estes símbolos, estes gestos. Mostre-me o que você tem. Reparem sempre nos gestos à multidão. Aleister Crowley, o maior feiticeiro de todos os tempos, autodeclarado satanista. O que vemos na cabeça dele? Sim, o cantor e compositor brasileiro Raul Seixas foi um grande divulgador e seguidor da obra de Aleister. Suas principais canções sobre Crowley
e a Telema são Sociedade Alternativa, Novo Aeon e Loteria de Babilônia. Não é segredo para ninguém que Aleister Crowley influenciou artistas desde todo o tempo. Os Beatles até os dias de hoje. Madonna, no começo da sua carreira, podemos ver nas fotos e seus sinais. Parece que a Beyoncé está aprendendo direitinho. Para alguém que cresceu na igreja e cantava no coral. O jazz tem influenciado muito. Lady Gaga. Rituais pop televisionados. Vejam a foto. Toda de branco sendo sacrificado. Um simbolismo óbvio, né? Reparem nas fotos seguintes. O fundo do palco, na entrevista, Lady Gaga disse que sua apresentação seria dedicada aos mártires da indústria da fama. Seria então para pessoas que foram sacrificadas em cultos para que outros pudessem obter fama. Claramente podemos ver o símbolo maçônico que imita o Templo de Salomão. Depois de ser sacrificada, Gaga é levantada por um tipo de corda, como se fosse um animal, e seu sangue escorrendo. O templo se enche de luz e os dançarinos fazem um sinal de adoração pelo sacrifício recebido. Na mesma noite em que Gaga se apresentou, a cantora Pink TBM fez algo inusitado. Pode ser uma coincidência ou não. Reparem, todo templo maçom tem um piso xadrez. Logo após trocar de roupa, Lady Gaga aparece para receber seu prêmio na MTV. Na mesma noite que fez o show simbolizando um ritual, ao receber o prêmio ela diz: agradeço a Deus e aos gays. Todo mundo sabe que os gays são mais propícios a não acreditarem em Deus. Jesus, porque eles se sentem rejeitados. Mas isso é uma mentira de Satanás, porque todos nós somos pecadores e todo mundo. Não importa a dificuldade, somos iguais perante a Deus e Jesus. Todos nós precisamos ser perdoados, não importa o pecado. Aproveitando disso, Lady Gaga traz seus fãs homossexuais pregando a eles tudo o que Deus condena, fazendo-os entender que Deus não os ama. Rihanna, sabemos que Rihanna é afilhada de Jay-Z. Ele tem ensinado a ela tudo sobre sua religião, sobre Horus, sobre os deuses egípcios. Esse povo é tudo farinha do mesmo saco. Lady Gaga, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé. Esse tal bode
está em todas. O BBB 10, muitas pessoas pensam que isso tudo é besteira. Mas não é. Pessoas podem ser influenciadas, sim, pelos seus ídolos musicais. A maior prova disso vemos em pessoas como Serginho e de César, do BBB 10. Serginho, fã declarado de Lady Gaga, e de César, de Madonna, e Ezra. Olha como eles são influenciados pela mídia. Vejam os sinais. Adivinhe qual é o símbolo do patrocínio, que é Endemol, dona do programa BBB. Concentre a sua atenção sobre esse desenho, pois fique atento. Perguntas feitas a Satanás, de nome Lúcifer. Quem o criou? Foi criado pelo próprio Deus. Bem, antes da existência do homem, Ezequiel, em 28:15. Como você era quando foi criado? Lúcifer vinha à existência já na forma adulta, e como Adão, não tive infância, eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Isto está em Ezequiel 28, 12 e 13. Onde você morava, Lúcifer? No jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus. Isto está em Ezequiel 28 e 13. Qual era a sua função no reino de Deus? Lúcifer, como querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus. Minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. 1/3 deles estava sob o meu comando. Isso está em Ezequiel 28 e 14, no Apocalipse 12 e 4. Alguma coisa faltava a você, Lúcifer? Reflexivo, diminuiu o tom de voz. Não, nada. Isto está em Ezequiel 28 e 13. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Lúcifer, isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como espelho e percebi que sobrepujava os outros anjos. Talvez não a Miguel ou a Gabriel, em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus e passei a desejar isto no meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. Isaías 14, 13 e 14. Ezequiel 28, 15 e 17.
o que detonou finalmente a sua rebelião. Lucifer, quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a ele e, por consequência, superior a mim, não consegui aceitar o fato. Manifestei então os verdadeiros propósitos do meu coração. Isaías 14, 12 e 14. O que aconteceu com os anjos que estavam sob o seu comando? Lucifer. Eles me seguiram e também foram expulsos. Formamos juntos um império das trevas. Isto está no Apocalipse 12, 3 e 4. Como você encara o homem? Lucifer. Com raiva, tenho ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Eu é que deveria ser semelhante a Deus. Isto está em Pedro 5 e 8. Quais são as suas estratégias para destruir o homem? Lucifer. Meu objetivo maior é afastá-lo de Deus, eu o estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias. Com um mar de filosofias, pensamentos e religiões cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades, envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torna a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais. Faz com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica. Tento estimular o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalho arduamente com meu séquito para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, críticas aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza e falta de compromisso. Tento destruir a vida dos pastores, principalmente com o sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. Citações em Pedro 5 e 8, Tiago 4 e 7, Gálatas 5, 19 e 21, Coríntios 3, 3 e 2, Pedro 2 e 1, 2, Timóteo 3, 1 e 8. E no Apocalipse 12 e 9. E sobre o futuro? Lucifer, com um semblante de ódio. Eu sei que não posso vencer a Deus. E me resta pouco tempo para ir ao lado do fogo. Minha prisão é eterna. Eu e meus anjos trabalharemos com afinco para levarmos o maior número possível de pessoas conosco. Ezequiel 28 e 19. Judas 6 e no Apocalipse 20, 10 e 15. Medite bem tudo isto que foi dito. Foi elaborado com base nos versículos bíblicos. Por isso é uma ilustração
da mais pura verdade. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. João 15 e 13.